Nós vamos falar de geografia na página 163, tá? Aqui em geografia, a gente já estudou tipos de bairro, bairros comerciais, industriais, vários tipos de bairro. Aqui a gente vai falar, coloquem a data, tá? E aqui a gente vai falar sobre os serviços do bairro. Então, existem alguns serviços que são fornecidos pelo governo, através do imposto que a gente paga. A família de vocês paga um imposto para o governo. Esses impostos estão revertidos em trabalhos para a gente, né? Para melhoria da nossa vida. Então, a gente tem lá, limpezas de rua, que são os garis, iluminação nas ruas, saneamento básico, que significa uma água tratada, uma água limpa, sistemas de esgotos, né? Quando a gente usa o banheiro, faz xixi, aquela água do esgoto ali, a água que a gente lava a louça, ela vai tudo pro cano e vai pra rua, não fica céu aberto, que fica cheirando mal. Postos de saúde, hospitais, creches, escolas, que são o direito das pessoas que trabalham, que ajudam os pais para que eles possam trabalhar fora. Embora esse serviço seja responsabilidade do governo, muitas vezes o governo terceiriza esse serviço. Então, contrata uma empresa que começa a cuidar disso, tá bom? Lembrando que a gente paga muito imposto e as coisas que a gente tem em troca poderia ser bem melhor, né? Mas aqui no livro a gente vai falar um pouquinho, então, sobre alguns profissionais, alguns profissionais que são contratados pelo governo, prestam uma prova, trabalham para o governo, para quê? Para eles atender a necessidade da comunidade, atender a necessidade daquele bairro. Então, o que aquele bairro precisa? De um posto de saúde, de um hospital. Os bairros, conforme eles foram crescendo, foi tendo várias necessidades, certo? Então, é importante a gente pensar, o que será que o meu bairro tem? Será que aqui, o imposto que o meu pai ou a minha mãe paga, o governo está dando esse serviço? Será que a gente tem esses impostos? Esse retorno dos impostos, né? Mas aqui, na página 164, o que nós vamos fazer? Nós vamos circular serviços públicos. O que é considerado um serviço público? Vamos lá? Será que o coletor de lixo é um serviço público? Sim, ele é um serviço público. Vamos circular. Olha aqui uma criança tomando vacina. Será que isso é um serviço público? É um serviço público, muito bem. Circula a vacina. E o ônibus é um serviço público? Tem o circular ou o ônibus que passa aí perto da sua casa? Isso, muitas vezes tem uma empresa que é contratada para fazer esse serviço, mas o serviço do transporte público é através dos nossos impostos, certo? Os serviços públicos são importantes à população? Explique sua resposta. Bom, será que é importante eu ter lá no meu bairro um postinho de saúde? Será que é importante eu ter lá no meu bairro um posto policial? Será que é importante eu ter uma água tratada? Será que esses serviços são importantes para o meu bairro? É importante ter esse tipo de serviço. Então, sim, né? Sim, é muito importante esse tipo de serviço. Claro que é. Explique sua resposta. Os serviços públicos são importantes à população? Sim. Explique sua resposta. Sim, para quê? Para facilitar, para melhorar a vida das pessoas que moram naquele bairro, naquela comunidade, né? Imagina se não tivesse o transporte público. A pessoa tinha que caminhar até chegar a pé, né? Então o transporte ajuda. Às vezes a pessoa está doente, tem o postinho ali perto do bairro, não precisa sair em outro lugar, sendo que ela não está bem. Então facilita, né? Tem que ter para facilitar. Aqui no 3, na página 165, nós vamos fazer o seguinte. Aqui pede para a gente fazer do bairro da escola, mas a prof fez atividade para as crianças da sala só sobre o bairro aí do seu bairro, tá? Então, no seu bairro, pinte de amarelo o que existe e pinte de verde o que não existe. Então, o que
existe no seu bairro? Pinte de amarelo. Existe água tratada? Existe rede de esgoto? Existe transporte público? Existe telefone público, aqueles orelhão que fica na calçada? Existe posto policial? Existe coleta de lixo? Passa o lixeiro, o coletor? Existe iluminação pública no bairro da sua casa? Existe energia elétrica? Existe hospital? No seu bairro tem hospital? Existe escola pública? Existe arborização? A rua da sua casa onde você mora é cheio de árvores? Existe pavimentação das ruas? As ruas são asfaltadas? Existe posto de saúde? Existe coleta de lixo? Passa o lixeiro? Tudo que existir no bairro da sua casa, você vai pintar de amarelo. O que não existir, você pinta de verde, tá bom? Agora, a Pro vai fazer com você a próxima página, 166.